Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje estamos gravando o nosso segundo episódio da temporada de 2026 e eu trouxe aqui a querida Antônia de Jesus. Para quem não a conhece, ela é policial militar, foi candidata a vice-prefeito na chapa com o Pablo Marçal nas últimas eleições, agora em 2024. E a ideia aqui é ela conversar um pouco conosco, trazer um pouco da experiência dela enquanto policial militar, enquanto política. Ela também não é de São Paulo, queria que ela conversasse um pouco com a gente sobre esse olhar de quem é de fora, sobre como nós somos, porque a gente que é daqui, a gente não sabe. Antônia, está presente. Olá, boa tarde ao senhor Coimbra, tudo bem? Tudo, graças a Deus. É isso aí, vamos falar um pouco aqui da Antônia de Jesus, a baiana, né? Eu sou nordentina, da Bahia, vim morar em São Paulo quando tinha 16 anos, e estou há 30 anos morando em São Paulo. 25 anos de bom serviço prestado à Polícia Militar. Boa, bacana. E o que te trouxe aqui para essa terra de pedras? É a selva de pedras aqui, né? A famosa selva de pedras. A minha irmã mais velha, ela morava em São Paulo, né? E era casada, tinha 2 filhos e tinha dificuldade em arrumar uma pessoa para cuidar dos filhos dela enquanto ela trabalhava. Então ela conversou com a minha mãe, com muito custo, né? Com muita dor no coração, a minha mãe acabou deixando eu vir cuidar dos filhos dela. Então eu trabalhei como babá dos meus sobrinhos. Depois, nos finais de semana, eu fazia faxina, que é onde eu juntei o dinheiro para pagar o cursinho e a inscrição para ingresso na Polícia Militar. E é fácil fazer um curso, porque, eu vejo, às vezes eu dou uma olhada nessas coisas de concurso, é uma bíblia para estudar. Você fala, gente do céu, como é que pode? Exatamente, é uma verdadeira bíblia para estudar. E assim, às vezes as pessoas acham que é fácil, né, entrar na polícia, mas ela tem os requisitos, né, as exigências dela lá, que isso dificulta um pouco, porque você tem que ter, na época que eu entrei, tem que ter uma altura compatível com o que pede lá no concurso, tem que ter o ensino médio completo, tem que ter CNH, e você tem que estudar bastante, tem que provar que tem capacidade para entrar na Polícia Militar. Depois, você fica 1 ano ou 1 ano e 2 meses, né, de academia de polícia. Ali também você tem 40 e poucas matérias e você não pode reprovar em nenhuma delas. O concurso ele é eliminatório. Se você não for bem na redação, você perde o que você já fez da prova. Se não for bem na prova, você já fica para trás. Tem o exame físico, o exame médico, o exame psicotécnico e o psicológico. Depois vem a investigação social. É bem delicado, então eu acredito que seja uma missão, né? Você entra porque tem um sonho em ser policial, mas às vezes esse sonho pode ser frustrado logo no ingresso. Então, eu falo que não é para qualquer um, é para os escolhidos, para ostentar a farda cinza bandeirantes, que eu considero um manto sagrado, porque ostentando essa farda, eu sei quantas vidas eu salvei, o quanto que eu fui importante para que a sociedade tenha proteção. Eu vim aqui para servir e proteger a sociedade paulista. Eu digo paulista porque eu trabalho em São Paulo diretamente com os paulistanos, mas o paulista transita pelo município de São Paulo, então nós indiretamente cuida também do paulista, bem como do turista, né, que vem de todo canto do mundo para São Paulo. São Paulo é a capital mundial das oportunidades, então nós cuidamos de pessoas de toda a cultura, de todo lado do mundo. Você falou uma coisa
que aí eu fiz um link muito rápido aqui. E, assim, eu entendo no seu caso eu acho que é fundamental, tem que fazer. Quando você fala sobre a investigação social, ok? Sim. Para vocês que são militares, que são policiais, tem que fazer, não tem jeito. Só que no nosso caso da iniciativa privada, nós não temos uma investigação social, no entanto, nós temos algo que é muito cruel, que é o Serasa. Pensando numa questão social, nós aqui do nosso lado, não polícia, porque na polícia não tem conversa, tem que ser feito. Você não acha que às vezes a pessoa ela está desempregada, ela está devendo, mas ela não está devendo porque ela quer. Ela está devendo porque ela perdeu o emprego por conta de uma situação desfavorável que aconteceu na vida dela. E aí, quando ela vai buscar um emprego, porque eu acredito que ninguém quer estar serasado nessa vida. Quando chega lá, que ela preenche a ficha, que ela faz tudo, ela recebe um não muito educado por conta do Serasa. E aí ela nunca consegue reverter aquela situação. Você já parou para pensar nisso? Eu já parei para pensar assim, e isso é uma forma cruel com que o CLT oferece ao candidato a ocupar aquela vaga para que, de fato, ele possa adquirir essa condição financeira para deixar de ser inadimplente. Isso daí é uma forma cruel. Eu acredito que tem que oferecer essa oportunidade para que ele volte a entrar no mercado de trabalho e ter o seu nome aí limpo novamente. Porque quando você olha, hoje você vê que são aproximadamente 70 milhões de pessoas devedoras. E aí você para e pensa, mas assim, se o cara não tem emprego, se ele não tem renda, como que ele vai pagar? Como que ele vai sair dessa situação? E aí, não sei, Antônia, talvez eu penso que as autoridades públicas, no caso políticas, elas deveriam ter esse olhar, porque às vezes não adianta só você criar algumas oportunidades se lá na ponta a pessoa está com um problema de inadimplência e ela não vai ser contratada. E aí você fica naquele círculo que sempre vão ser contratadas as mesmas pessoas e quem está fora do processo nunca vai conseguir melhorar de vida. Isso daí é uma pauta para que a gente ofereça um projeto desse para um parlamentar, para que ele tenha esse olhar para esta pessoa que quer deixar de ser inadimplente, estando incluída no mercado de trabalho. Isso daí é interessante, sim, para a gente fazer uma pauta aí de um projeto e estar levando na Assembleia, na Lesp, né, de São Paulo, ou na própria Câmara Federal. Sim. Sei lá, eu fico pensando essas coisas. Poxa, meu cara, isso aqui é um trabalho. E pensando nisso, qual que é o seu olhar, o que você viu, o que você aprendeu nas ruas ao longo desses 20 anos de trabalho? E você foi candidata a vice-prefeita na chapa do Pablo Marçal. E o que você aprendeu na rua, que quando você chegou na política, você falou assim, esses caras, eles não têm a noção do que é o povo, do que é o dia a dia de uma cidade como São Paulo? Na verdade, como a Antônia de Jesus, né? Como eu tive essa oportunidade em disputar um cargo do executivo, eu levo para os outros candidatos lá a bagagem que eu adquiri nos 25 anos de polícia nas ruas, né? Mostrando para eles que eles não têm um tato, maioria deles não tem um tato para lidar com o meu povo. Porque a maioria deles parece Copa do Mundo, aparece de 4 em 4 anos e no decorrer do tempo não traz projetos viáveis para mudar a prosperidade do povo mais necessitado. Faz alguns projetos nos quais o nosso povo só tem direito a pagar impostos e aí tem uma saúde precária, uma segurança fraca, uma educação da pior qualidade. E às vezes fala, mas é o aluno que faz. Se você oferece algo com qualidade,
não tem como dar errado. Mas quando oferece algo meia boca para o nosso povo, vai viver de meia boca. E quem que vai lutar pelos nossos direitos? Porque a maioria dos parlamentares, eles se blindam dentro dos gabinetes, anda com segurança nas ruas, e o povão mesmo, o meu povo, que é o povão, não tem acesso a eles, e eles também não se colocam para vir visitar e vivenciar ali a rotina do povo de baixa renda, para que eles entendam que nós só queremos dignidade, nada mais que isso. E esse negócio de assistencialismo, de dar um valor aí para as pessoas, tira a oportunidade dessas pessoas a prosperar. Porque quando você recebe uma verba de assistencialismo e você é proibido de trabalhar para que você junte uma renda a outra e consiga prosperar, quem está te oferecendo esse assistencialismo está te colocando no cabresto para te manter dependente daquela ajuda governamental, para que você continue depositando o voto de confiança nele, que você não vai perder aquele assistencialismo. Dessa forma, dificulta a sua prosperidade, e aquele que te coloca nessa situação, ele perpetua no poder e, na verdade, não está te ajudando em nada, está atrapalhando a sua vida. Isso é importante. Me fala uma coisa, como que surgiu o convite para você compor a chapa com o Pablo Marçal? O Pablo, ele procurava uma mulher braba, uma mulher que tem experiência, tem história de vida, uma mulher que tem superação, sem contar caso de mimimi, sem se apegar nessas pautas aí que eles colocam como somos sofridos, precisamos de cota, uma mulher que não tivesse essa deficiência de ficar, eu sou uma coitada, todas nós somos capazes, basta querer, só que o poder público pode nos ajudar, pode facilitar isso daí, porque quando eu quis entrar na polícia, o poder público não me ajudou com nada, mas eu não abaixei a cabeça e fui fazer faxina e paguei a minha inscrição, bem como dediquei meu tempo a estudar para ser uma das melhores colocadas no concurso em 2001. Agora em 2026, faz aí 25 anos que eu estou na Polícia Militar. E o Pablo, ele fez uma seleção de pessoas, me convidou para ser candidata a vereadora, né? Eu estava pré-candidata a vereadora, e ele ele passou a observar, na verdade ele me estudou, né? Ele me estudou como ele estudou outras pessoas. E, para honra e glória de Deus, ele escolheu a Antônia de Jesus e eu fui lá compor a chapa com o Pablo. Então, eu trouxe o equilíbrio para o Pablo, para a gente estar fazendo ali aquela corrida eleitoral, uma corrida muito bonita, na qual eu saio de lá com uma experiência surreal. Eu sempre estudei política, mas eu estudava política como eleitora, porque eu não gostava de desperdiçar o meu voto, porque voto é confiança, eu não ficava depositando meu voto de confiança em qualquer um. E quando eu entro na campanha com o Pablo, aí eu passo a estudar a outra página da política, que é estudar como uma candidata. E uma candidata que chegou ali junto com o Pablo ali, a ficar por alguns dias ali liderando, né, o primeiro lugar. Nós fomos pro pleito lá e não fomos para o segundo turno por conta de 20 mil votos. E nós fizemos ali um empate ali, né, entre os candidatos Ricardo Nunes, que hoje é o então prefeito da cidade de São Paulo, o Guilherme Boulos, que é o candidato da esquerda, e o Pablo Marçal. Então ficaram os três ali muito próximos,
e o Pablo Marçal, junto com a Antônia de Jesus, teve quase 1.800.000 votos. Esses votos que estão no nosso coração, que nós agradecemos de coração as pessoas que nos apoiaram, que acreditaram no nosso projeto. O projeto continua no nosso coração, e nós não vamos desistir de ajudar a colocar esse país aqui no rumo certo, no rumo da ordem e do progresso, porque este Brasil é do brasileiro e precisa de pessoas corajosas, como Pablo Marçal, como Antônia de Jesus, que vai lá e enfrenta o sistema, porque não é fácil enfrentar o sistema do jeito que está a política no nosso país. Você dedicar sua vida a ajudar, colocar essa locomotiva louca que está o Brasil hoje no trilho, dói. E dói muito. Mas nós suportamos essa dor, nós trazemos ali não conquista de diplomas, mas trazemos a cicatriz do que nós suportamos. E nós suportamos e fomos até o fim. Foi uma campanha muito bonita, o povo feliz na rua, era muito bom, a energia era contagiante de ver as pessoas aclamando pela Antônia de Jesus e o Pablo Marçal para não desistir de ajudar a colocar esse país no rumo certo. Sim, e deve ter sido uma experiência muito gratificante, né? Porque eu percebo, você deve ter aprendido bastante com ele e ele contigo, porque eu percebo na sua fala que você fala algumas coisas que ele fala, essa coisa de prosperidade, locomotiva, crescimento, Deus. E eu tenho percebido também nos últimos tempos, que eu tenho, inclusive eu vi ele falando esses dias na televisão, ele está com uma fala mais parecida com a sua, que é uma coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Como é que foi isso? Porque ele era meio louco, né? E aí você meio mais tranquila. Como é que foi essa fusão? Louco no bom sentido. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio onde o Pablo ele é uma figura mais pujante, né? É uma figura mais tome lá da cá, ofereceu uma recepção dura para ele, ele canaliza a energia e devolve mais forte ainda, que tornou ali os nossos debates ali bem acalorados, né, com o direito a tomar uma cadeirada do candidato lá do PSDB, o candidato do PSDB. Então, algumas horas ali ele dominava o debate, ele tem o dom da mentalidade, né? Ele faz ali um estudo chamado O Traço da Mente do Comportamento Humano, e ele sabe muito bem como tirar uma pessoa do sério fácil. Se você não tem uma mentalidade desbloqueada, perde-se a linha, com o que aconteceu com o candidato do PSDB, que agrediu o candidato Pablo com uma cadeirada, né? Então eu trago um equilíbrio e eu falo bastante com ele. Pablo, o nosso povo, ele precisa que você exponha um pouco mais o nosso plano de governo, precisa que você exponha um pouco mais a maestria que tu carrega contigo. Ele falou, Antônia, mas esse povo está me atacando, então eu estou só devolvendo o que eles estão fazendo comigo. Mas com muita conversa, com bastante oração, com bastante momento de reflexões, o Pablo, hoje, ele está com a maestria que é o Pablo de verdade, é o verdadeiro Pablo, que é uma pessoa totalmente equilibrada, uma conversa muito boa. O Pablo, ele tem o dom da palavra de fazer você entender o caminho certo das coisas. Ele me convenceu muito a ir para a campanha com ele, quando ele fala que nós precisávamos entrar na campanha para salvar a cidade de São Paulo, caso contrário, o candidato do PSOL, com apoio do governo federal, iria dominar São Paulo. Quando ele fala isso daí, ele toca o meu coração, onde eu entro de cabeça na campanha, porque caso contrário, hoje a cidade de São Paulo estaria já
tirando mais um pedaço do trilho e a locomotiva ia estar mais louca ainda. E eu trago isso daí no meu coração como um legado, né? De não ter deixado a nossa cidade de São Paulo ir para as mãos do governo da esquerda. Isso daí, para mim, eu trago como legado, tenho a satisfação no coração de manter a cidade de São Paulo ali, tudo bem que está ali com o centro, mas o nosso vice-prefeito, ele é PL, ele é um candidato da direita, de direita. Isso daí traz um conforto para o meu coração, porque eu amo São Paulo. São Paulo é a cidade que me adotou como uma filha querida, fez com que eu prosperasse. Eu sirvo a cidade de São Paulo como funcionária pública do Estado da Segurança Pública, então eu tenho xodó com São Paulo e eu vou defender a cidade de São Paulo quantas vezes necessário for. E me fala uma coisa, eu acredito que deve existir duas Antônias. Por que eu falo isso? Porque por mais que a gente tenha isso, que você tenha estudado política, etc, 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 antes da campanha nós somos uma pessoa. Depois que você passa por todo o período eleitoral, principalmente você que já foi candidata, você se transforma em outra pessoa. Porque assim, eu nunca fui candidato a cargo público, mas meu canal já participou de uma eleição para eleger o melhor do Brasil e tal. Felizmente a gente ficou em segundo lugar, graças a Deus. O que acontece? Quando termina a eleição, você sai outra pessoa. E eu acredito que no seu caso, era uma eleição muito maior que a minha, evidentemente, e devia ser uma coisa muito mais desgastante, uma loucura total. Como que você saiu? O que você aprendeu nesse caminho? O que você trouxe para a sua vida? Sim, em relação à psicologia, você volta com o psicológico totalmente abalado, porque eu falo com propriedade que a luta ali numa campanha eleitoral, ela não é uma luta só humana, ela também é espiritual. Voltei para casa com quase 8 quilos a menos também, porque a campanha foi muito intensa, era uma maratona diária, né? E eu trago para casa, além do legado de não ter deixado a esquerda entrar na prefeitura de São Paulo, eu trago a experiência de ter entrado em alguns lugares de São Paulo com finalidade diferente. Porque em algumas horas da minha vida eu entrava nos lugares com a finalidade de prender um bandido, entrava com a finalidade de salvar uma vida, eu entrava com a finalidade de atender uma ocorrência. E na campanha, na corrida eleitoral, eu entrava com a finalidade de estar candidata e atender as demandas daquelas pessoas. Então a finalidade ela é diferente, porém salva vidas da mesma forma. Quando nas escrituras sagradas de Deus fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o injusto, né, governa, o povo geme. Então eu tinha a finalidade de fazer com que o nosso povo se alegrasse, enchesse de alegria, trazer ali no nosso plano de governo, tinha uma identidade esportiva que a gente ia aplicar nas escolas. Daquela forma ali, eu não ia mais oferecer algemas para os jovens que enxergam no crime oportunidade de emprego. Pois com a identidade esportiva, o nosso jovem ia buscar medalha. Eu, ao invés de entregar algemas, eu ia entregar medalhas. Além disso, o crime ia desidratar, porque não ia ter a rendição. Aquele soldado do crime que o crime, obviamente, teria, não seria mais esse caminho que esse jovem ia buscar, porque ele tinha a identidade esportiva, um ensino de qualidade, e só dessa forma nós conseguimos desidratar o crime. Então, eu volto para a realidade, voltei a trabalhar nas ruas de São Paulo como policial militar, mas o meu coração ainda queima assim de
saber que eu posso mais, que eu posso ajudar ainda mais as pessoas e de um modo especial os jovens, porque os jovens, eles hoje, muito deles, não têm oportunidade, como eu também não tive. Eu fui atrás, mas eu tinha um suporte ali, eu tinha a minha mãezinha que me apoiava muito e sempre me direcionava. Hoje você vê as famílias desestruturando ou desestruturadas e os nossos jovens, em boa parte, principalmente os jovens de baixa renda, sem essas oportunidades. Porque dar um assistencialismo para esse jovem é tirar a oportunidade do jovem galgar uma carreira por mérito. Mas para que esse mérito aconteça, o poder público tem que dar um ensino de qualidade. Infelizmente, nós assistimos aí o jovem sem oportunidade, porque a educação do país está fraca, está militante, e eu fico muito triste com isso, mas um dia eu creio que esse país aqui vai ser um país muito próspero. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, e eu acabei fazendo uma antítese mental aqui. Você falou que, num primeiro momento, você oferecia algemas, ia prender alguém, e no momento da campanha, você levava uma proposta. Eu imagino que no momento da campanha, você levava mais do que uma proposta, você levava esperança. E, na minha avaliação, quando você leva esperança para alguém, isso te traz uma responsabilidade muito maior do que, e eu não estou desqualificando nada do que você fez, tá? Mas leva uma responsabilidade muito maior, porque as pessoas, elas passam a acreditar no seu trabalho e elas te veem como uma solução, porque elas estão tão necessitadas de uma vida nova, de uma ruptura e de uma modificação naquele ambiente que elas vivem, que quando você chega lá e leva essa esperança para elas, eu acredito que isso é algo que não tem como pagar isso, e essa experiência é algo que deve ser indescritível, porque você está fazendo parte, e eu acredito que mesmo não tendo vencido as eleições, de alguma maneira você e o Pablo, nesses lugares todos que vocês passaram, apenas com o exemplo de vocês e a história de vocês, vocês já devem ter feito a mudança na vida de muitas pessoas, que você pode ter certeza que muita gente que vocês conversaram hoje já não estão mais nas mesmas práticas, ou estão em outro mundo que não aquele que vocês a deixaram há 2 anos atrás. Faz sentido isso para você? Faz sentido, sim, porque nós entramos ali numa frequência de mentalidade, onde mostramos para as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas da periferia, que elas também podem, que elas também são filhas do Mestre, elas também são filhas de Deus, e Deus deixou esse mundo aqui para nós usufruirmos e todos juntos. Só que a única vez que você consegue observar a igualdade social é quando você vai à praia, porque aí na praia você pode se banhar como o rico e o pobre. No demais, você não vê o nosso povo de baixa renda tendo essas oportunidades aí. Então, nós mudamos ali a frequência da mentalidade. Nós desbloqueamos aquele cabresto que tinha em muitas pessoas, onde eu já percebi também, vi que o Jair Messias Bolsonaro, ele também fez essa mudança de frequência de mentalidade, quando ele tira a venda dos olhos de algumas pessoas que nem sabia como que funcionava o poder executivo e o poder legislativo. Quando ele abre a cartilha do parlamento e fala que nós temos 81 senadores, que nós temos 513 deputados federais, que nós temos em São Paulo 94 deputados estaduais, nós temos um prefeito, um vereador, que nós temos 55
vereadores em São Paulo. Quando ele fala que o STF é composto por 11, ele explica isso daí para as pessoas, algumas delas, que estavam distraídas com o carnaval e com o jogo de futebol. Então, eu tenho muito orgulho de estar junto ali do Jair Messias Bolsonaro, porque ele é a pessoa que abriu assim a mentalidade do país, só não viu quem não quis. Que ele falou que o Brasil é um dos países que mais paga imposto, ele falou das alianças que a esquerda tem com Cuba, tinha com a Venezuela, e que o nosso país não prosperava por conta desses acordos, que eu chamo de acordos malignos, que onde o nosso povo vivemos aqui, nós vivemos em um país que é rico por natureza, um povo trabalhador e resiliente, 3 grandes safras anuais, uma reserva aquática que sustenta o mundo por 200 anos e nordestino passando sede e pessoas passando fome. E às vezes se fala muito da África. Ah, porque lá na África as crianças e algumas províncias passam fome. Mas aqui, se nós observarmos, na rua de trás da nossa casa tem uma família que está sem alimento. Então eu sou muito honrada, né, de estar ali ao lado do Jair Messias Bolsonaro, ao lado do Pablo Marçal, que são pessoas que abriram a mentalidade do nosso povo e tiraram venda dos olhos que acreditava naquele pão e circo. Isso daí é o início do progresso do nosso país. Sabe, você falou uma coisa muito interessante, política do pão e circo. Infelizmente, no Brasil, e pode parecer até antagônico, né, quando a gente fala que precisa ter uma política voltada para o esporte, mas antes a gente precisa entender que hoje você tem o futebol no Brasil e o carnaval, que eles servem muito mais como uma distração para as pessoas do que algo efetivamente positivo. Porque quando você olha o carnaval, tecnicamente seria uma festa do povo e para o povo. Só que hoje, quando você vai aos blocos de rua, aos desfiles, ou naqueles grandes eventos, tudo que você vê ali não é povo. E o povo continua se iludindo, acreditando que faz parte de uma festa, que ela cada vez mais está mais distante dele. Está se tornando algo muito elitizado. Mas só que, ao mesmo tempo, isso serve como uma distração, porque você passa o ano inteiro esperando uma festa, esperando uma semana de alegria. Em contraposição, você vai passar o ano inteiro com dificuldades na sua vida. E isso é muito doloroso. Eu lembro até que teve uma vez, lá no Rio de Janeiro, o prefeito, que eu esqueci o nome, que era o senador que é parente do Edir Macedo. Você lembra o nome dele? O prefeito do Rio de... Tem um prefeito no Rio de Janeiro que ele foi senador, é parente do Bispo Macedo, da Igreja Universal, que aí chegou a época do carnaval, tinha que mandar uma verba para o carnaval. Sabe o que ele fez? Cancelou a verba e teve uma outra verba para a educação. Isso eu vejo que é uma coisa que você precisa ter mais no Brasil. Porque quanto nós ficarmos... E aí você fala, olha, mas a prefeitura vai arrecadar tanto. E quanto que seria o retorno de você investir esse dinheiro na educação, na saúde e no desenvolvimento da sua cidade? Porque você tem uma semana que é aquela loucura, mas você precisa formar cidadãos que tenham noção de vida, que tenham noção que tenham consciência de que eles podem crescer, de que eles podem avançar. E isso tudo, Antônia, só vai aparecer a partir do momento que você tiver uma educação de qualidade e estiver investindo muito dinheiro nisso. E, óbvio, você precisa investir no esporte também,
para que esses jovens possam representar o Brasil em outros esportes, nas Olimpíadas. Teve agora Olimpíadas de Inverno, tinha gente do Brasil lá participando. E eu vejo muito dessa maneira, essa coisa que vai acontecendo, essas distrações todas, e as pessoas ficam presas em pequenas coisas que não vai mudar a vida delas em nada. Exatamente. No país, os países sérios, eles não fazem esse tipo de devolutiva de verba pública. Eles atendem primeiro a educação, a saúde e a segurança. Eu observo, vamos falar aí um pouquinho de Portugal. O nível de segurança lá, de violência em Portugal é de 1 a 7%. Quando ultrapassa muito, chega no 9%. É um país onde você esquece o seu celular no McDonald's lá, sem fazer o comercial aqui da lanchonete, e o atendente, ele guarda o seu celular, você volta para retirar. Aqui, durante o carnaval, eu falo com propriedade, na Polícia Militar, nós temos um grande número de furto e roubo de celulares. Muito vírus, né? Tem ali aquela transmissão de vírus, como foi em 2019, no carnaval, onde o país já tinha a suspeita do vírus, do coronavírus, e o carnaval rolou tranquilamente, e depois nós perdemos milhares de pessoas por conta dessa proliferação desse vírus. Muito estupro. Isso daí a mídia às vezes não fala, mas nós policiais atendemos muitas ocorrências de estupro. Isso daí eles não falam. Então, é uma festa totalmente desorganizada, onde se gasta uma verba para fazer um carnaval, como você falou aí, de uma semana. Enquanto isso, as nossas crianças ficam o resto do ano a mercê. Então tem que mudar essa política aí, tem que mudar isso daí para trazer uma nova realidade para o nosso povo, que o nosso povo, ele aclama, ele grita por socorro e precisa de pessoas como Pablo Marçal, como Jair Messias Bolsonaro, como Antônia de Jesus, para estar ali ajudando a colocar ordem nesse país. Marcelo Crivella, o nome do prefeito lá do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella. Com certeza ele foi bastante criticado pela Lei Rouanet. Foi. E você falou uma coisa que eu nunca havia ouvido falar, dessa coisa do abuso no carnaval, porque tudo que eu vejo na televisão e na mídia é que o pessoal está feliz, o pessoal está alegre, o pessoal está festejando, o cara da bebida, o cara do bar da esquina está faturando muito. Agora, essa notícia eu nunca nem imaginei. Assim, você vai falar assim, nossa, como você é inocente, mas assim, nunca nem me passou pela cabeça que pudesse acontecer isso no carnaval que você está me falando. Acontece muito. Eu falo com propriedade porque já atendi as vítimas. Uma delas estava no grupo estava junto com uma amiga, ela foi dormir na casa da amiga e resolveram ir para o carnaval, curtir o carnaval ali, e ela, por um instante ali, ela ficou longe da amiga e tinha conhecido uns rapazes lá, e eles colocaram algo na bebida dela, que isso é um perigo, um alerta para as nossas jovens. Colocaram algo na bebida dela, e ela ficou mal, ficou sem noção de quem sou, onde estou, e eles levaram ela para um terreno baldio, e não foi um só, foram vários rapazes que acabou com a dignidade daquela moça, e ainda de sacanagem levou a roupa dela embora, deixou ela no terreno baldio no período noturno, quando ela acorda de manhã com sol quente
no rosto, que ela acorda para a vida e ela se encolhe para o canto. O vizinho desse terreno estava indo comprar pão para tomar café e viu aquela moça ali chorando. Ele perguntou o que aconteceu e ela estava muito mal. Ele chamou a polícia, chamou a esposa dele, trouxe uma roupa, ela se vestiu, ela não tinha condições nem de sentar, de tanta maldade que fizeram com aquela menina. Nós conduzimos ela para o PS, tomou remédio para dor. Depois nós conduzimos para a delegacia, registrou o boletim de estupro e depois nós conduzimos ela para um hospital chamado Pérola Baiton, onde lá ela passa por um psicólogo, passa por um assistente social e ela toma um coquetel para que ela não seja contaminada, porque não sabe se o que fizeram com ela e quem fez aquilo com ela. Não tinha filmagem, procuramos lá na investigação, procuramos as filmagens, e não dá para saber o certo quem fez aquela maldade com aquela moça. E algumas pessoas, e algumas outras pessoas que fica, bebe em excesso, fica ali caída na via e acaba sofrendo o estupro, ou às vezes vai com a amiga para casa da amiga, chega na casa da amiga, o irmão da amiga estupra, é surreal. Isso daí ninguém fala, isso daí fica debaixo do tapete, mas eis-me aqui para contar para você que o uso de entorpecente é muito grande nessa ocasião. Pessoas que não têm o hábito de usar entorpecente, ela entra na vibe do carnaval e aí usa entorpecente, sofre overdose, morre de parada cardiorrespiratória. Isso daí ninguém fala também. Mas você sabe, assim, é lamentável, infelizmente, não ter encontrado esses rapazes, né? Eles mereciam ser encontrados e sofrer todo o rigor da lei. Exato. Mas hoje você tem uma coisa, as pessoas perderam a noção da vida, né? E assim, não estou culpando ninguém. Mas você pega, por exemplo, quando eu era mais novo, eu sempre saía à noite. E uma coisa que a minha mãe sempre me falava: ó, Josué, você quer sair? Tá bom. Só que assim, você não bebe nada do copo de ninguém, você não divide nada com ninguém, você não toma nada que te oferecerem. Se você quiser alguma coisa, você compra com o seu dinheiro e o cara do bar, ele abre na sua frente. Copo que vem com bebida aberta, não tome. Isso, a sua mãe é das minhas. Orienta o nosso jovem e também não pegue carona com qualquer um, com pessoas que você não conhece. Falava, assim, carona com ninguém. Volta a pé, mas não entra no carro de ninguém. Isso mesmo, é isso mesmo. E aí você vai crescendo e você vai ouvindo isso a vida inteira. E aí, de tanto que você ouve isso no começo, chega uma hora que, assim, que por mais que as pessoas te ofereçam alguma coisa, você nunca quer nada. Isso exatamente. É uma coisa que falta muito hoje em dia nas pessoas. Elas perderam essa noção de você pode sair para uma balada à noite, para um bar, para uma festa, para alguma coisa. Só que eu não sei se é por conta de que o mundo virou uma balbúrdia, que as pessoas dividem tudo, tomam coisa de que qualquer um oferece, entra no carro de qualquer pessoa, e eu penso, gente, assim, eu não entraria no meu carro. Por que eu não entraria no meu carro? Porque eu não me conheço, assim, eu sou uma outra pessoa. Aí vem, quem entrar no meu carro? Eu não sei quem é, eu nunca vi, eu não sei o que tem dentro do carro, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu entrar no carro daquela pessoa. E hoje o que você mais vê, entra no carro do estranho, divide um copo. Você fala, as pessoas perderam o medo. Oi? Perderam essa noção, né? Perderam essa noção. E eu fico preocupado com isso, porque você não pode confiar a sua segurança num terceiro, Antônia. Na mão de qualquer um, né?
A sua, Tem uma história que eu gostaria de deixar registrada aqui. Um dia desses eu abordei um rapaz, né? E aí ele falou assim: ah, senhora, eu não devo, não estou devendo, então não tem como me prender. E ali numa entrevista de abordagem, né? Eu falei para ele: então você tem que andar com pessoas de conduta ilibada, porque me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Deixa eu contar uma história para você. Três indivíduos acabaram de efetuar o roubo em uma conveniência de posto de gasolina e tomaram destino ignorado em fuga. A polícia foi acionada e aí está procurando os três indivíduos, passam as características e nesse instante os três indivíduos encontram com você numa esquina, no terceiro ou quarto quarteirão. Eles estão correndo e aí você passa de carro, eles te sinalizam, são seus amigos, você para e oferece a carona para os três. Assim que eles embarcaram no carro, a polícia chega e dá voz de prisão. Aí eu falei: meu caro, conte para mim, a polícia prende os três ou prende os quatro? Fala para mim, Coimbra, prende os três ou prende os quatro? prende os quatro. Você não sabe quem é quem? Exatamente. Até ele provar que o focinho de porco não é uma tomada, ele vai ser averiguado. Se a vítima reconhecer os três e o juiz oferecer a denúncia para o quarto, ele vai puxar a cadeia junto com os outros três que cometeram o crime. Por quê? Me digas com quem tu andas, que eu direis quem tu és. E dessa forma aí, tem pessoas na cadeia, porque anda com malandro, vive com malandro e vai para cadeia com malandro. E fica lá 3, 4 anos lamentando. E quando ele sai de lá, ele prefere fazer o que a sua mãezinha falava para você: filho, vem a pé, sozinho, mas não pegue a carona com o inimigo. Exato, mas você sabe que isso que você está falando, que a gente está falando, eu acredito que parta também de uma relativização do que é certo, uma relativização da confiança sua nas outras pessoas, porque você vive num mundo que tudo pode, tudo é suportado e tudo que é correto e certo passa a ser coisa de velho, passa a ser algo retrógrado e que ninguém quer. Então você imagina que você chega numa pessoa, num jovem hoje que ele vai sair, você fala: olha, cara, você pode sair, beleza, mas assim, não tome nada do copo de ninguém. Não divida seu copo com outra pessoa. Você vai no banheiro? Vai, então você leva o copo junto contigo dentro do banheiro. Ah, mas vamos falar que eu sou porco em estar com o copo no banheiro. Ou joga fora, Isso. ou termina de tomar no banheiro. Só que se você fala isso hoje, você é taxada como uma pessoa velha, como uma pessoa chata, porque o mundo se tornou essa bagunça. E aí a gente percebe que é algo que não é só no Brasil, né? Porque quando você olha lá fora, você vê que a confusão na cabeça das pessoas se instaurou. É isso mesmo, exatamente. Nós falamos de Brasil porque nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas lá fora tem países que é pior que o Brasil no tocante confiança ao outro. Cuba, por exemplo, se você for pego comendo carne vermelha, você é preso. Outro dia eu peguei um Uber aqui e o rapaz era cubano. E eu falei: o que fazes no Brasil, senhor cubano? Ele falou: vim ter qualidade de vida, porque lá em Cuba tá difícil para viver. Lá em Cuba nós só podemos comer carne branca, só frango, só os miúdos. Não podemos comer carne vermelha. Eu falei: mas o homem que ofereceu picanha no Brasil, ele é muito próximo de Cuba.
E eu até imaginei que essa picanha tivesse ido para Cuba. Da mesma forma, da mesma forma que foi feito um empréstimo de dinheiro brasileiro para Cuba, e Cuba falou que pagaria para o Brasil em charuto. O meu charuto eu não peguei até agora. Nem eu. E eu imaginei que a picanha que vinha para o brasileiro teria tomado um rumo aí diferente para Cuba. E ele falou que lá em Cuba é proibido comer carne vermelha, e aqui ele falou que comia carne vermelha pelo menos 5 vezes na semana, porque ele tinha vontade de comer carne vermelha. Estava dirigindo Uber aqui, trabalhando como Uber, já tinha trazido a esposa, e o sonho dele é trazer a mãe e os 2 irmãos. E aquela conversa, aquele bate-papo gostoso ali, falando com o cubano, e ele falando que lá é difícil as coisas, e às vezes é o teu próprio vizinho que te cagueta, o próprio vizinho vai lá e aponta o dedo que você está fazendo o que o país não permite, né? Fora da lei, um fora da regra. Você Então, sabe, falamos de Brasil, mas tem países aí fora, por exemplo, na África, quem é rico na África é muito rico. E quem é pobre na África é pobre para ficar desidratado, que não tem o que comer, fica desnutrido, que não tem o que comer. Então é muita maldade do ser humano quando Deus nos coloca junto no mesmo mundo, porque ele vê propósito nisso, e não existe ninguém autossuficiente, porque se fosse autossuficiente, Deus daria o mundo para cada um de nós. Se colocou todos juntos é porque tem propósito nisso, e você vê pessoas muito ricas, outras não tendo o que comer. Isso daí é uma desigualdade muito ruim para a criação de Deus. Inclusive, ele fala lá em Provérbios, né, no livro de Provérbios, que boa parte foi escrita por Davi, que Deus nos chama de tolo. Ele fala, seu tolo, ou não seja tolo, porque lá de cima eu acredito que ele olha para nós e fala, seus tolos, dá para dividir igual para todo mundo e todo mundo fica bem. Aí tem muito e outros tem pouco e outros não tem nada. Vive de migalha. Isso me entristece muito, saber que uma das melhores criações de Deus, que é o nosso ser humano, ele tem essa vaidade, pratica aí os pecados capitais. Não que eu estou pedindo para nenhum bilionário dividir a sua fortuna com as pessoas, mas de repente que os nossos parlamentares e o nosso poder executivo faça leis, execute essas leis para que o nosso povo tenha oportunidades de prosperidade. É só isso que eu peço, e isso me entristece muito quando você vê que as pessoas que é dono das canetas, né, que são autoridades, e a autoridade ela é tipificada por Deus, como fala em Romanos 12. Inclusive, eu oro muito pelas autoridades. Essas autoridades aí que têm o poder de fazer justiça e às vezes não faz. Isso é muito triste, mas um dia eu acredito que isso aqui vai mudar e que o nosso povo vai ser um povo próspero, uma sociedade sólida. Eu acredito que esse dia está próximo, porque, por exemplo, quando a gente olha na política, hoje a gente está vendo um pessoal da direita muito preocupado com essa coisa da distribuição de renda, de trazer uma qualidade de vida melhor aos menos favorecidos, e isso vai muito em oposição àquilo que todo mundo sempre ouviu, de que o cara da direita é um cara racista, é um cara sexista, é um cara que quer todo o dinheiro do mundo só para ele. E o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que a direita não é exatamente isso que o pessoal ensinou. Você vê o pessoal da direita falando de trabalho, de
criar oportunidades, de trazer pessoas que estão fora do mercado de trabalho para o trabalho, de inclusão social. Isso eu tenho ouvido muito na direita, e isso eu tenho certeza que é algo muito importante, sem contar também que pessoas iguais a você, iguais ao Pablo, têm trabalhado essa questão de trazer uma nova mentalidade para o nosso povo, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de prosperidade. E quando a gente trabalha com esse norte, as coisas começam a mudar e as coisas começam a dar certo. Exatamente. Quem acendeu essa chama no meu coração de estudar a política como uma possível candidata para ajudar a colocar o rumo para o norte, né? Para o caminho da ordem e do progresso, trazer igualdade para o nosso povo, foi o Jair Messias Bolsonaro, quando em 2018 ele estava dando entrevista na TV e eu comecei a observar a fala do presidente Bolsonaro e o meu coração queimou com aquilo. Eu passei a estudar a política como uma possível candidata. Um dia desses, uma senhora que é militante do PT, ela falou para mim: Antônia, eu não sei por que você é de direita, porque você é a cara da esquerda. Você tem que vir conosco para a esquerda, porque você é a cara da esquerda. E eu falei para ela: minha querida, eu acho que você está equivocada. Primeiro porque eu sou conservadora, então não tenho cara da esquerda. Primeiro porque eu não atendo às pautas militantes da esquerda, então não tenho cara de esquerda. Outra coisa, eu sou cristã, e cristão que se preza não será da esquerda. Inclusive, eu mando um recado aí para as pessoas que diz que vai para a igreja louvar o Senhor e na hora de depositar o voto, deposita o voto lá nas pautas da esquerda e depois vai lá na igreja ajoelhar, pedir para Deus para afastar o filho da droga, afastar a filha do aborto. E também foi vítima do rombo aí dos aposentados. Então não adianta você estar pedindo para Deus esse tipo de coisa, porque Deus não está nem ouvindo. Você pede para que Deus te dê o norte e você vai lá e deposita o seu voto em quem vai te lesar. É como se você estivesse numa ilha deserta pedindo para ir embora para casa e Deus manda um navio lá para te buscar, te resgatar e você está dormindo. Deus manda um avião, um jato para te resgatar e você está se lamentando. Então acorda para a vida, porque cristão que se preza não atende às pautas da esquerda, de aborto, de liberação de drogas, de os presídios comemorando com vitória do presidente da esquerda, mandando nossos recursos para Cuba, maltratando os médicos de Cuba, que traz os mais médicos para o Brasil, para trabalhar de forma escrava, onde o dinheiro é entregue ao governo de Cuba, e o médico fica aqui recebendo migalhas. E o nosso presidente Jair Messias, ele deu um basta nisso daí, é imposto em cima de imposto, e aquela ação de estar vivendo de champanhe e lagosta, e os nossos aposentados pagando por isso. As pessoas que têm deficiência, que depende daquele salário mínimo, que já é mínimo, ainda ter que tirar uma parte para mandar para quem vive lá de champanhe e lagosta. Então isso daí é um absurdo. Eu falei para ela: eu não sou de esquerda, na verdade eu sou a figura do que a esquerda fala defender, mas na verdade só sabe manipular o meu povo. E eu me cansei disso. Em 2024 me coloquei à disposição primeiramente de Deus e depois do nosso brasileiro, do nosso povo, para que não deixe que eles manipulem o nosso povo. Ah, porque você é preta, porque você é pobre, porque você...
é mentira. Não defende o nosso povo em nada. Na verdade, fica colocando essa conversa fiada aí para separar o nosso povo, separa o homem da mulher, o preto do branco, o rico do pobre, porque assim fica mais fácil para manipular. E eles falam que o pessoal de direita é capitalista e o pessoal da esquerda, ele é socialista. Então, o socialismo, ele é o caminho curto para o comunismo. E eu não sou de esquerda, já nasci da direita. Inclusive, eu nasci no dia 13 de junho e o meu pai já lá 46 anos atrás já entendia que esse número 13 aí não era um número bom. Ele me registrou no dia 17, por ironia do destino, me registrou no dia 17 de junho, que era o número do nosso presidente Jair em 2018. Em 2022, ele é adotado, né, pelo presidente Valdemar Costa Neto e vem para o PL trazendo o número 22. Aproveitar para mandar aqui um abraço de consideração ao presidente Valdemar Costa Neto por ter esse ato genuíno de acolher o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e a sua família, quando ele ficou ali sem partido, e ele acolheu, trouxe para o PL e fez do PL hoje o maior partido do nosso país. Exato. Você falou uma coisa, já partindo para o final da nossa conversa, que eu achei muito interessante, quando você fala do crente de esquerda, porque ou o cara não leu a Bíblia, exato, ou ele não entendeu nada do que o Marx escreveu, porque o Marx, ele foi claro quando ele fala que a religião é o ópio do povo. Isso. Então, assim, se a religião... E aí, assim, Antônia, independente do cara ser crente, do cara ser católico, de qualquer que seja a religião, quando Marx fala, olha, é preciso abolir a religião porque ela é o ópio do povo, parte-se do princípio que que tem qualquer religião, ali não é um lugar para eu passar. Exato. Exato. E aí, quando você começa abrindo todas as pautas que são voltadas à esquerda, você observa que elas são totalmente uma antítese daquilo que está escrito na Bíblia. Então, como que você pode se tornar um pastor ou um cristão, um membro de alguma igreja e levantar uma bandeira de alguém que vai te matar? Porque no final das contas, quando você olha, por exemplo, olha a história da Rússia, você dá uma olhada, inúmeras igrejas nem chegaram a existir. Por quê? Porque os cristãos eram mortos ou presos. Quando você vai à China, e outro dia eu vi um cara, olha, mas eu abri uma Bíblia no metrô na China. Não é o que você vê no dia a dia. Prisão de pastores, você vai... Todos os países que têm esse espectro mais à esquerda, hoje é um pouco tolerado, mas abate muito. Mas quando você olha até ali ao final da Guerra Fria, não tem um país que um cristão conseguiu sobreviver. A igreja ou era clandestina ou o cara era morto. Quando você vai ao Oriente, lá no Oriente Médio, é a mesma coisa. O pessoal mata o cristão. E como que uma pessoa que se diz evangélica levanta a bandeira do cara que vai matá-lo no primeiro momento? Exatamente, exatamente. Isso daí é uma frase que o nosso próprio líder fala, né? Que é o Jair Messias Bolsonaro. Ele fala que por falta de conhecimento o nosso povo perece. Essa frase ele tira das Escrituras Sagradas, que por falta de conhecimento o nosso povo passa mal. Mas será mesmo que é por falta de conhecimento? Porque hoje em dia, se você não é alfabetizado, tem dificuldade numa leitura, você pode pedir pro nosso amigo aí, o Google, que ele vai falar para você. Coloca lá, gostaria de ouvir Provérbios.
você vai ouvir Provérbios. É só fazer a interpretação das Escrituras Sagradas de Deus e você vai ter um entendimento muito fácil, muito claro, que você não precisa ficar atendendo essas pautas de esquerda. Quando, em 2022, eu vi os presídios comemorando a vitória de uma pessoa que faz mal para o nosso povo, daí você tem que entender, sou cristã e vou estar junto com esse povo que está comemorando a vitória desse cidadão aí, então você tem que parar para pensar, o sinal tá aí, como diz o Pablo Marçal, pega o código, meu povo, pega o código, entende que você está sendo apenas manipulado e assim, mais uma vez, nós vamos nos crucificar dessa vez, porque a escravidão acabou para as pessoas de pele preta, mas hoje existe um sistema de escravidão moderna, onde você passa metade do ano trabalhando para pagar o imposto para o governo, e esse imposto ele tem uma mão de via única, ele não tem mão de via dupla, porque você paga o imposto, né, os países sérios, e esse imposto ele volta para você como benefício de educação, saúde, segurança, uma rua, uma cidade com qualidade, onde você possa andar, transitar tranquilamente. E o que acontece no Brasil, ele só entra em algum bolso. Mas aonde que é esse bolso? Sabemos onde é o bolso. Não posso falar aqui agora para não responder processo. Mas esse dinheiro ele não volta, esse imposto ele não volta para o contribuinte da forma que deveria. Então, pega o código, pega a corda para a vida e você, principalmente que fala que é cristão, para pensar. Se você buscar meio minuto de raciocínio rápido, você vê que você não está no caminho certo, atendendo aí as pautas da esquerda, sendo conservador. Você é conservador, você quer um país próspero, você quer qualidade de vida para você, para os seus filhos, para os seus netos, você quer deixar um país direcionado para a tua família e você continua depositando voto de confiança naquele que até os nossos aposentados são lesados o tempo inteiro. Sabe, você falou uma coisa que eu acho interessante. A escravidão acabou, aquela escravidão que a gente já conhecia, ela assim, acabou no Brasil, mas ela continua em alguns países da África, vai ao Sudão, naquela região toda, você ainda consegue comprar uma pessoa. E aqui no Brasil, você tem uma nova escravidão, que é a escravidão ideológica. E Isso. ela aprisiona a pessoa independente da cor, independente do sexo, e ela toma a pessoa de tal forma que a pessoa começa a acreditar que você é inimigo dela, sendo que você nunca sequer desejou mal a ela, Isso. e acaba dividindo as pessoas. E essa escravidão, ela é terrível, porque ninguém pode te libertar dessa escravidão a não ser você mesmo. Exatamente. Você falou tudo. Ela que é diretora majoritária dessa decisão de sair dessa escravidão. Só que isso, ao longo dos anos, foi sendo inserido lentamente, gradativamente na cabeça das pessoas, que hoje você vê um escravo achando que é liberto, mas ele anda com inúmeras correntes e grilhões preso a tudo isso, achando que está levando liberdade. Só que, na verdade, ele está sendo cativo de uma ideia que nunca vai beneficiá-lo, que nunca vai mudar a vida dele. Na verdade, ele se torna servo de um sistema, que é quando você falou lá atrás que o vizinho entregava o próprio vizinho para a polícia. Isso me lembra 1984, George Orwell. Lembra desse livro? Que ele fala que um vizinho entrega o outro para a polícia, que o filho entrega o pai para a polícia, que é um sistema opressor aonde você deve satisfação e
tudo você é obrigado a levar para o Estado. Se torna um culto, na verdade, né? Porque assim, sua vida, você se torna refém do grande senhor, que seria o Estado, e você não tem mais a sua liberdade para pensar, para agir. Você se torna uma marionete. Marionete. Só que para você chegar nesse ponto, passa por isso que a gente está falando, essa escravidão do pensamento. E isso, Antônia, na minha avaliação, é claro que nós não podemos falar sobre como é ser um escravo, porque nós nunca fomos, né? Exato. Eu acredito que você também não deve ter tido contato, porque isso faz muito tempo, foi bem lá atrás. Então, a gente sabe que é horrível, que é opressor, mas essa escravidão mental, ela te deixa preso dentro de uma senzala e você, por vontade própria, não quer largar aquilo. Exato. Coloca você em um cabresto e aí te limita você ir só até ali. Você só pode ir até ali. Isso se chama sistema moderno de escravidão. E nós não sentimos a escravidão, mas nós trazemos da nossa pele a dor do tronco. Só Exato. Nós sentimos o tamanho da dor do tronco. Porque foram os nossos entes queridos que foram mortos no tronco. E nas minhas reflexões mais profundas com Deus, eu peço para que os meus entes queridos que morreram no tronco, nesta nação, que perdoe essa nação, para que o Brasil alcance a prosperidade plena. Sim. E que alcance aquela liberdade que o nosso presidente Jair Messias tanto fala. Eu peço para que perdoe essa nação. E eu acredito que esse perdão chegou. O tempo desse perdão chegou. Eu acredito que eles perdoaram tudo que passaram, as nossas entes queridas que eram estupradas dia e noite na senzala, porque elas eram tratadas como objeto, ela tinha dono e o dono dela fazia o que queria com ela. Nós sentimos na pele o tamanho da dor do tronco, mas eu acredito que o Brasil está no rumo certo agora de alcançar essa prosperidade, porque hoje, após a presença do nosso Jair Messias Bolsonaro, ele tira a venda dos olhos de muitas pessoas e é bonito de ver. Meu coração pula, parece uma bateria aqui dentro quando eu estou na Avenida Paulista e eu perco assim de vista aquele mar de gente que eu chamo do exército de Deus. Deus levantou um exército em prol dessa causa. E nós estamos juntos, senhor Coimbra, senhor Josué Coimbra, nós estamos com o coração batendo aqui, o coração verde e amarelo, para ajudar os nossos líderes a colocar esse país no caminho certo. Com certeza. E por último, me fala uma coisa, você andou com o Pablo, foi candidata, se tornou uma pessoa conhecida. E como Sim. que é no dia a dia na rua? O pessoal te reconhece? Como que funciona isso? Reconhece e eu tenho um nome de a vice do Pablo. Olha, aí eu falei, Antônia de Jesus. Aí alguns falam, Antônia de Jesus, oi Antônia de Jesus. Eu falo para você, Coimbra, com toda a propriedade. Uma coisa, eu conheço o tamanho do poder de Deus, porque só Deus poderia me proporcionar isso. E a outra coisa é que eu carrego o nome do Salvador desse mundo, que é de Jesus. Todos que falam o meu nome, Antônia de Jesus, profetiza o nome do Salvador. Jesus Yeshua. Então isso daí para mim é gratificante, para mim foi muito bom estar candidata a vice-prefeita junto com o fenômeno chamado Pablo Marçal, um homem com inteligência dotada de sabedoria surreal, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida em 46 anos, e olha que eu conheço gente, hein? O Pablo, ele é muito inteligente, eu tenho gratidão
assim imensa ao Pablo, por ele ter trazido a oportunidade para Antônia de Jesus disputar um cargo no executivo, quase eleita. Isso daí eu tenho uma gratidão eterna ao Pablo, e estamos juntos, e vamos para frente, que isso aqui tem jeito, esse país tem jeito. O Pablo, tanto o Pablo quanto o Antônio de Jesus, nós gostamos de pessoas, gostamos de gente, nós somos do povo, vivemos com o povo, no meio do povo, e isso é muito bom. E o Brasil tem jeito sim, porque esse país aqui é próspero. Eu digo que, se eu não estou enganada, o Brasil, eu acho que era o Jardim do Éden. Sim, com certeza. Tem todas as características. Exato. Enfim. Isso. Bom, eu quero agradecer a Antônia de Jesus por ter estado aqui conosco essa segunda-feira. Quero agradecer a você que está aí do outro lado nos acompanhando. E vou deixar aqui um recado final para a Antônia de Jesus trazer para o pessoal que está do outro lado da tela nos acompanhando. O recado que eu trago para nós que fazemos parte do PL Integração, que é o PL de pretos conservadores, pretos de direita, que a princesa Isabel, às 15 horas do dia 13 de maio de 1888, assinou a lei que tirou o nosso povo do tronco. O presidente Valdemar Costa Neto, ele valida essa lei, dando a oportunidade a nós termos dentro do PL, um PL chamado PL Integração, onde nós podemos falar para o povo de pele branca que nós não somos inimigos e que vocês de pele branca não nos devem nada. Nós somos iguais, somos filhos de Deus da mesma forma, nós somos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos em identidade, pois nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Vocês de pele branca não nos devem nada. Vamos parar com essa besteira de colocar preto contra branco, branco contra preto, porque nós somos iguais. Nós temos as mesmas necessidades fisiológicas e os mesmos sentimentos. Então, estamos juntos, e é você de pele branca me defendendo e eu de pele preta te defendendo. Estamos juntos. Um beijo a todos que nos acompanharam aí. Muito obrigado, Josué Coimbra, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo saudável e gostoso contigo. E estamos juntos, conte comigo. Um beijo na sua testa. Outra para você. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus.